Olá, meu nome é Odair. Eu convido você hoje a fazermos uma reflexão juntos sobre o Evangelho de Mateus. Isso mesmo. O Evangelho de Mateus é um evangelho, de certa forma, muito bem elaborado, ele é muito bem organizado. É fruto da reflexão e da vida das comunidades fundadas pelos discípulos de Jesus, logo após a sua morte e ressurreição, e espalhadas pelo norte da Palestina, muito próximo, inclusive, à região de Assíria. Se você ler o Evangelho de Mateus, do início até o fim, você vai perceber que é o Evangelho que mais fala sobre o reino dos céus. Lucas, muitas vezes, pronuncia a expressão também reino de Deus, já que ele conversa com um público um pouco diferente, as comunidades helênicas, comunidades onde existiam muitos grupos vindos dos gregos, né, das comunidades helênicas fundadas pelo Império Grego, ou Império Romano, pela cultura helenística que a gente fala. Mas o Evangelho de Mateus é insuperável em questão de falar sobre o reino de Deus, ou o reino dos céus. Ele não usa muito a expressão reino de Deus porque os judeus não falavam, tinha uma proibição sobre falar o nome de Deus. Então se falava Adonai, o Senhor, e aí por isso a expressão reino dos céus em vez de reino de Deus. Mas tanto Lucas, quanto Mateus, quanto Marcos e João estão se referindo à mesma realidade concreta, à mesma realidade espiritual em que Jesus veio inaugurar. A diferença é que o reino dos céus, o reino de Deus em Mateus, é uma perspectiva que está presente o tempo todo, perpassa todo o Evangelho, desde o início até o fim. Logo já no início do Evangelho de Mateus, João já convida as pessoas, os seus ouvintes, a se converterem ao reino dos céus, ao reino de Deus que estava próximo. Converteis, né? Olha, o reino dos céus está próximo. E Jesus, ao iniciar seu ministério, já também convida as pessoas à conversão. O reino dos céus está no meio de vós, convertei-vos e crede na boa notícia, nessa boa notícia, no Evangelho. Mas interessante nós notarmos que o Evangelho de Mateus, né, ele tem início com um grande sermão, o sermão de Jesus, o sermão das montanhas. Assim como Moisés, que faz lá o seu sermão, né, ao povo que era infiel e que traz ao povo as tábuas da lei, os 10 mandamentos, assim também Jesus, como um novo Moisés, né, ele vai ensinar o seu povo sobre as leis, sobre aquilo que realmente faz parte do reino de Deus. Por isso, algumas perguntas são importantes já no início dessa reflexão. O que é o reino de Deus? Onde está este reino de Deus? Como ele se faz presente? Como nós podemos fazer parte desse reino de Deus? A quem pertence esse reino que Jesus inaugurou? E quais são as características deste reino de Deus? Ele se faz presente no nosso meio? Esse nosso mundo tão conturbado, cheio de coisas tão ruins, de corrupção, de ganância, de ódio, de guerra, de prejuízo, de morte, de assassinatos, de proibições? Será que o reino dos céus está no nosso meio? Como ele se concretiza? Nós podemos, já de início, já na Bíblia, no capítulo 5 do Evangelho de Mateus, vermos que Jesus, ao reunir as multidões, ele inicia o de seu discurso com a expressão reino dos céus, dizendo a quem pertence esse reino. Diz lá: felizes os pobres no espírito, porque deles é o reino dos céus. A quem é? A quem pertence esse reino? Aos pobres no espírito. Então, não é a pobreza material. Jesus já está falando que é impossível para o rico entrar no reino dos céus. Não. Muito embora, quando Jesus encontra aquele jovem rico e o convida ao seu seguimento, e aquele jovem se recusa porque estava apegado aos seus bens materiais, vocês se lembram? Jesus
encontra aquele jovem, e o jovem estava ansioso pelo reino dos céus. E pergunta a Jesus, como é que eu faço? Olha, eu já fiz, eu cumpro todos os mandamentos. Eu não sei mais o que fazer. Como que eu faço para entrar no reino dos céus? Eu já cumpro tudo isso. Né? E Jesus diz para ele, olha, só te falta uma coisa. Vá, vende tudo que tem, dá aos pobres e vem e me segue. Aí foi difícil demais para ele. Ele ficou triste, diz o Evangelho, porque ele tinha muitos bens. Como eu queria desfazer de tudo aquilo? Jesus então dá aquela sentença, que parece ser uma sentença definitiva. Né? É mais fácil um camelo, um nó, passar pelo fundo de uma agulha, do que um rico entrar no reino dos céus. Primeiro, a afirmação de Jesus não está dizendo que é impossível ao rico entrar no reino dos céus. Está dizendo que é mais fácil um nó de corda, que era usado para amarrar os navios, era chamado de camelo. Então era mais fácil aquele camelo passar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Mas você pode dizer assim, mas nunca que um nó vai passar pelo fundo de uma agulha. Então é impossível para o rico entrar no reino dos céus? Pode ser uma expressão exagerada, talvez, mas para Deus nada é impossível. Até porque Jesus disse que se a tua fé for o tamanho de um grão de mostarda, você dirá a uma montanha, mova-se e ela se moverá. Então não é impossível. Jesus não disse que era impossível. Ele apenas estava dizendo que a riqueza muitas vezes ocupa o coração do homem. O Evangelho de Mateus tem uma preocupação com essa questão da riqueza, porque é um evangelho dirigido às comunidades pobres, a aldeias, a comunidades mais simples, portanto, a pessoas mais simples. E eles viam como que os palacianos, aqueles que viviam nos palácios, os ricos da cidade de Jerusalém, tinham essa dificuldade de aceitar a proposta de Jesus. Não que não aceitassem. Basta nós lembrarmos de Nicodemos, que seguia Jesus escondidas. Basta nós lembrarmos de José de Arimateia, que foi lá e enterrou o corpo de Jesus após a crucificação em um túmulo novinho, só que poderia ter dinheiro para isso. Né? Eram os ricos da cidade. Ou quando Jesus foi fazer a última ceia, e diz lá que ele fez em uma casa no segundo andar, no térreo, um terraço, no segundo andar. Portanto, era uma casa de segundo andar, só casas de ricos. Só os ricos tinham casas assim. Os pobres não tinham. Quando muito moravam em casas de apenas um cômodo, né? Então, mostra-se que Jesus tinha seguidores ricos. Inclusive algumas mulheres que seguiam Jesus, que ajudavam com suas finanças. Então, Jesus tinha, assim, seguidores ricos. E ele não está dizendo que era impossível um rico entrar no reino dos céus. O evangelho, talvez, de Mateus seja um pouco mais enérgico quanto a essa questão, devido às comunidades a quem ele se dirige. E isso é reflexo da própria vivência do povo. Isso não significa que o evangelho está deturpando a palavra de Jesus, que a comunidade de Mateus estava deturpando, utilizando a seu propósito a palavra de Jesus, mas apenas adequando a sua realidade. Mas o que é importante é nós começarmos para essa reflexão a questão de que o reino dos céus pertence aos pobres no espírito, às pessoas humildes, às pessoas simples de coração. O coração no Evangelho, o coração na palavra, o coração na Bíblia, muitas vezes se refere ao Espírito. Né? Se nós pegarmos em Deuteronômio capítulo 6, versículo 4, diz lá: Ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás o Senhor teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma e com todas as tuas forças. Três dimensões da realidade humana: a física, corpo, a espiritual, coração e alma. Espírito, corpo e alma. Nós somos essa trindade também, assim como o nosso Deus. Uma realidade física, corporal, animada pela alma, a ânima, mas que se comunica com o Criador, o Espírito. Daí o Espírito Santo em nós.
Ouve, Israel. O Shema Israel já nos mostra que ter o Espírito, né, de Deus é compartilhar daquilo que Deus nos pede de forma muito simples, que é crescer sem esquecer. Quem já leu O Pequeno Príncipe sabe disso. Crescer sem esquecer. Jesus está lá com os discípulos, as crianças se aproximam e os discípulos falam, não, começam a afastar as crianças. Mas Jesus fala, olha, deixai elas vir a mim, porque o reino dos céus é das crianças. Crianças, será que são pobres no espírito? A pobreza no espírito aqui tem a ver com a humildade, com a simplicidade, com a falta de preconceitos em relação às coisas. Nós estamos falando de crianças, obviamente, muito pequenas. Não estamos falando de criança como o Estatuto da Criança e Adolescente diz, até 12 anos. Hoje em dia nós temos uma dificuldade incrível, porque quando a gente fala em criança, a gente pensa até nos nossos alunos, eu que sou professor, e existe muita malícia. Mas Jesus está falando das crianças, dos pequenos. A simplicidade do olhar, da fala, da sinceridade com que elas se pronunciam. Todo mundo que convive com criança sabe disso. A criança fala e é sincera no seu falar. A criança confia, simplesmente confia. Muitas vezes no que o adulto fala, às vezes se o adulto falar para ela que aquele toco lá no meio do mato lá é um coelho e ela nunca viu um coelho, ela vai acreditar. E se alguém falar outro dia para ela, olha lá um toco, ela vai falar, meu pai disse que é um coelho, porque ela acreditou. Confiança. A criança segura na mão do seu pai, da sua mãe e atravessa a rua confiante de que nada vai acontecer com ela. Porque ela confia. Ela é pura, simples de coração. Convertei-vos e crede no Evangelho. Se vós não os tornardes como crianças, não entrareis no reino dos céus. O problema não é crescer, o problema é esquecer. Esquecer ser criança. Esquecer a pureza. Esquecer a simplicidade do coração. Aquela falta de ambição. Quando nós crescemos, nós nos tornamos ambiciosos demais, gananciosos demais, orgulhosos, egoístas demais, presunçosos, arrogantes, dissimuladores, enganadores, mentirosos, desonestos, corruptos e corruptores. Sim. O problema não é crescer, o problema é esquecer. Voltando aqui ao Evangelho, Jesus diz, vós sois o sal da terra. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma luz debaixo de um alqueire, que era o cesto, que era usado nos camelos para carregar frutas, legumes, uma caixa. Na verdade, Jesus está dizendo, não se acende uma lâmpada para colocar debaixo da caixa, mas um lugar visível para que ilumine toda a casa. E vós sois a luz, vós sois essa luz. O reino dos céus precisa dessa luz que sois vocês, que sois vós. E mais, no capítulo 6, não ajunteis tesouros aqui na terra, onde a traça e a ferrugem destrói, e os ladrões roubam e assaltam. Porque onde estiver o teu tesouro, ali também estará o teu coração, diz Jesus. O reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido, diz Jesus, aonde alguém foi lá e encontrou o tesouro, voltou correndo, vendeu tudo que tinha e foi lá comprar aquele terreno onde estava enterrado o tesouro. É interessante notar as comparações de Jesus nas parábolas. O reino do céu ele tem algumas dinâmicas de existência. Primeiro, ele é ativo. O reino do céu é ativo. Se nós formos para o capítulo 13 do Evangelho de Mateus, nós vamos poder observar isso. Quando Jesus compara o reino do céu a uma semente de mostarda. Ou então, quando ele compara
o reino do céu ao fermento, né? Jesus olha lá e diz assim, olha, o reino dos céus é semelhante ao grão de mostarda, que é a menor das sementes, mas quando cai na terra, ela se transforma na maior das hortaliças. Uma espécie de árvore. Porque, segundo alguns textos que eu estive olhando sobre a questão da mostarda, ela pode inclusive chegar em alguns lugares a 2 metros de altura, dependendo do tipo. E Jesus diz que as aves vêm abrigar-se em seus ramos. A atividade do reino está aí no grão de mostarda, que ao cair no solo, ele começa a crescer. Você não vê a semente crescendo, mas ela cresce sem você ver. De repente se transforma em uma grande hortaliça, a maior das hortaliças de Jesus, e que até os pássaros vêm abrigar em seus ramos. E a atividade do reino também se faz como do fermento, que a mulher coloca na massa, em 3 porções, diz lá o Evangelho, 3 porções, corpo, alma e espírito, o coração, e leveda toda a massa e faz com que a massa cresça. Você não vê a ação do fermento, mas a massa está crescendo. Essa é a atividade do reino. O reino dos céus, portanto, ele tem uma atividade intrínseca que não necessita da nossa participação. Mas o reino dos céus tem uma outra característica. Ele também tem uma passividade, que aí sim precisa de nossa ação. Do contrário, Jesus, ao inaugurar o reino dos céus, teria feito tudo sozinho, não precisaria ter convidado os 12 apóstolos, os 12 discípulos. E mais, eu vos farei pescadores de homens. Então, Jesus, ao convidar os apóstolos, está mostrando, olha, o reino de Deus precisa da nossa atitude, da nossa ação, da nossa vivência. Não dá para esperar que o reino dos céus aconteça sem a nossa participação. Por isso que Jesus fala que o reino dos céus é semelhante a um homem. Veja a diferença. Havia Jesus dito que o reino dos céus era semelhante ao grão de mostarda, não ao homem que julgou o grão de mostarda. O reino dos céus é semelhante a um grão de mostarda, que ao cair no solo, sendo a menor das sementes, cresce e se transforma na maior das hortaliças, a tal ponto de que as aves vêm abrigar seus ramos. Ou então, o reino dos céus é semelhante ao fermento que a mulher coloca em 3 porções de farinha e a faz crescer. Né? Então Jesus, primeiramente, ele compara que é semelhante ao grão de mostarda ou ao fermento. Isso aí é a atividade do reino. Agora veja, aqui não está falando da atividade, está falando da passividade. O reino dos céus é semelhante ao homem que semeou boa semente no seu reino, no seu terreno, e depois de dormir, veio o inimigo e semeou o joio no meio. Quando eles acordaram, foram lá ver e perguntaram, mas não tinha semeado boa semente? O que faz essa semente ruim, o joio no meio? E Jesus diz, olha, Jesus disse que o homem falou para os seus serviçais, para os seus empregados, que foi o inimigo que tinha feito aquilo, que tinha semeado o joio. E então, os empregados falaram, quer que a gente arranque? Você quer que a gente arranque aquele joio? Vamos extirpar esse mal do nosso meio, da nossa sociedade? Vamos acabar com os maus? Mas Jesus disse que não, que o dono lá da plantação disse não. Porque pode acontecer que ao destruir o que é mal, ao arrancar o joio, vocês também danifiquem o trigo. Vamos esperar a colheita, o tempo certo. A gente colhe o joio
amarra em feixe e põe para queimar. E depois recolhe o trigo no celeiro. A passividade do reino, nessa parte da parábola, nos diz que o reino precisa de semeadores. Jesus não está comparando o reino agora com o grão de trigo, nem com o grão de joio, muito menos, que representam o mal. Jesus está comparando o reino dos céus com o homem que semeou boa semente. E que depois veio o inimigo e semeou sementes ruins no meio. E depois também, numa outra passagem, Jesus vai fazer a mesma comparação na questão da passividade. Nós podemos ver isso ainda no capítulo 13, quando Jesus diz assim: o reino dos céus é como um negociante que procura pérolas preciosas. Ao encontrar uma de grande valor, ele vai, vende todos os bens e compra aquela pérola. Olha aí. É como o negociante. Não está dizendo que o reino dos céus é como a pérola. O reino dos céus é como o grão de mostarda, é como o fermento. A atividade do reino. Acontece sem que a gente precise agir. Sem a nossa ação. Por outro lado, o reino dos céus precisa da nossa ação. O reino dos céus é como o homem que saiu a semear boa semente. O reino dos céus é como o homem, o negociante, que saiu à procura de pérolas preciosas. Então, o reino dos céus também necessita da nossa ação. Daí o discipulado, daí o seguimento de Jesus, para que o reino de Deus realmente aconteça na nossa vida, na nossa existência. Tudo bem, até aí nós vimos algumas características do reino de Deus. O agir por si mesmo e o necessitar de nossa atitude, de nossa ação. O que o reino dos céus pertence aos pobres no espírito, aos simples de coração, aos puros, que verão a Deus, como diz o Salmo. O reino dos céus é para aqueles que voltam a ser crianças no seu interior, né? Que se aproximam daquilo que nós podemos ver da humildade, da sinceridade, da confiança de uma criança, da simplicidade do coração, da falta de arrogância e de ambição. O reino dos céus, ele tem uma atitude de fermentar toda a massa, ou seja, de que independente da minha ação, o reino dos céus vai acontecer e está acontecendo no nosso meio, independente da minha vontade. Mas ao mesmo tempo, o reino dos céus, como diz o Evangelho, Deus vai chover sobre os bons e os maus. Portanto, quem sou eu para julgar no reino dos céus o meu próximo? Não julgueis e não sereis julgados, diz Jesus. Portanto, quando fala da parábola do joio e do trigo, a gente tem que prestar muita atenção nisso aí, que é importante. Jesus diz que ele não está dizendo, melhor dizendo, ele não está dizendo, melhor dizendo, que devemos arrancar o joio, estipar o mal do nosso meio, porque nós nos tornamos bons matadores assim. Se nós pensarmos num mundo livre dos maus, vamos imaginar tanta corrupção no nosso país, tanta violência, tanta maldade nós vimos por aí. Então eu devo sair por aí fazendo justiça com as próprias mãos? Ou será que eu devo, então... Será que o mundo seria melhor se eu pegasse e destruísse todos os ímpios da terra? Todos os corruptos? Todos os desonestos? Todos os assassinos? Mas será que eu não seria assassino se eu fizesse isso? É interessante notar que o Antigo Testamento, principalmente no livro de Deuteronômio, tem uma questão muito séria a respeito disso. Se nós pegarmos a Bíblia, no livro de Deuteronômio, você pode ler depois,
você vai verificar que a todo tempo o escritor sagrado diz que é preciso acabar com o mal do nosso meio. E diz lá várias regras, várias leis de comportamento. Se uma mulher for pega traída, ela deve ser morta, apedrejada fora da cidade. E assim extirpareis o mal do vosso meio. Né? Se um filho é rebelde dentro de casa, não obedece o pai e a mãe, e que mesmo depois de castigado continua fazendo coisas erradas, ele deve ser levado ao ancião e julgado. E se não tiver jeito, não quiser mesmo mudar de vida, continuar rebelde, ele deve ser apedrejado fora da cidade, e assim acabareis com o mal do vosso meio. Foi isso que fizeram com Jesus. Eles achavam que Jesus era um mal, que Jesus estava corrompendo aquelas pessoas. Eles achavam, eles acreditavam, segundo a lei dada por Moisés, o Deuteronômio, que Jesus estava deturpando a palavra de Deus, que estava se equiparando a Deus, que estava criando idolatria no meio do povo, que estava fazendo com que os romanos ficassem contra o povo. Eles acreditavam piamente que Jesus estava transgredindo a lei de Deus, curando no sábado, cuidando das pessoas no sábado, protegendo as pessoas no sábado. E quando Jesus entrou no templo e jogou as mesas dos cambistas no chão, no dinheiro, o templo funcionava quase como um banco. Eles quiseram de fato matar Jesus. Tiraram o mal do meio deles, porque eles se achavam puros, perfeitos. Diz que eles tinham cerca de 613 preceitos, os judeus, os escribas, sacerdotes, saduceus, os fariseus. Eles tinham cerca de 613 preceitos derivados da lei de Moisés, do Decálogo, eram 10 mandamentos, 10 leis do Senhor, se transformaram em 613. E era um fardo pesado nas costas do povo. Por isso que no Evangelho de Mateus, Jesus diz: Vinde a mim, vós que estáis cansados, e eu vos darei repouso, porque o meu fardo é leve. Sim, Jesus traz ao povo um fardo leve. O fardo do reino dos céus. Bem-aventurados os pobres no espírito, bem-aventurados os mansos, aqueles que promovem a paz, bem-aventurados os misericordiosos, aqueles que têm misericórdia, têm compaixão, bem-aventurados os puros de coração, os humildes, os simples, bem-aventurados os que são perseguidos por causa da verdade, os que são injuriados, caluniados por causa de Jesus, por causa do reino dos céus. Bem-aventurados sois vós. Então, será que o fardo de Jesus é leve? É. Mas isso não significa que não tenha cruz. Quem quiser vir após mim, tome a sua cruz e me siga. Mas o Evangelho de Mateus, ao nos colocar a presença do reino de Deus no nosso meio, e de apontar as características deste reino de amor, de paz, de perdão, ele nos traz uma proposta inovadora. O reino dos céus está no meio de vós, mas está dentro de vós. O reino dos céus não é uma realidade externa ou material, como era o reino de Davi, que lutava com armas. O reino dos céus não é uma realidade fora do nosso mundo, da nossa vida. O reino dos céus faz presente no nosso dia a dia, na nossa família, no nosso trabalho, na escola, nos nossos projetos e sonhos. O reino dos céus está dentro de nós. Se faz presente na nossa vida. Portanto, o reino dos céus é uma realidade bem concreta, bem real. É uma realidade espiritual, mas é uma realidade material
no sentido de que está no nosso meio. Mas não é um reino físico, por ser material. Ele só é material à medida que faz presente na nossa vida. E nós somos corpo, alma e espírito. A partir do momento que eu transformo a minha vida fisicamente, com as minhas atitudes, com os meus gestos, com as minhas ações, e essas minhas atitudes, esses meus gestos, vêm da minha atitude interna, da minha interiorização, daquilo que está no meu eu, na minha alma, no meu espírito, o reino de Deus de fato está acontecendo na minha vida. Porque alguém pode falar, mas não existe. Será que não é possível fazer coisas boas sendo mal? É possível. Homens maus podem ter atitudes boas. Mulheres más podem fazer uma atitude má, boa. É possível. Uma pessoa má pode muito bem, num momento ou outro, ter uma atitude boa. Até mesmo por medo. Pergunte por que no nosso país muitos saem da prisão muito fácil. Por bom comportamento. Pessoas que têm atitudes más na sociedade, que às vezes até matam o seu próximo, e até próximo de dentro da sua própria família. Nós tivemos casos, né? De filha que mata o pai, que mata os pais, mas que depois de um certo tempo saem por bom comportamento. Que bom comportamento é esse? O que ela está buscando com isso? Sua garantia pessoal, sua segurança pessoal, sua liberdade, sua felicidade? Ou de fato ela se converteu, ela mudou de vida, ela se arrependeu do que fez? A quem ela pode estar enganando? Será que o joio como que o joio pode ser visto na nossa sociedade? Mas a atitude nossa de bondade deve vir de dentro do nosso coração, de uma atitude interna. Eu não sou só bom na presença das outras pessoas. Eu sou bom o tempo todo, mesmo que outras pessoas não estejam presentes. E isso é ética. Isso é caráter. Existe uma moral social que me diz que eu preciso ser bom. Mas existe um caráter, uma ética interna minha que me diz que eu devo ser bom, mesmo que não tenha ninguém olhando, ninguém vendo. Então é uma atitude interna. E o reino dos céus tem que trazer essa mudança. Aonde estiver o teu tesouro, aí está o teu coração. Você já fez essa pergunta? Aonde está aquilo que realmente você dá importância na sua vida? Onde está o tesouro? Onde está o teu tesouro? Diz Jesus que nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Tem muita gente por aí que está o tempo todo dizendo Senhor, Senhor. Inclusive, falam de Jesus com muita propriedade. Realizam milagres, curas maravilhosas. Existem templos por aí cheios, lotados de pessoas que vão lá em busca de curas, de milagres. Inclusive alguns que se dizem até ressuscitar pessoas. Fazem mais milagres do que Jesus. Mas Jesus fez um alerta. Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus. E aí dirão a ele, né? Diz Jesus. Mas não foi em teu nome que profetizamos? Não foi em teu nome que fizemos muitos milagres? E Jesus dirá, apartai-vos de mim, eu não vos conheço. Então, é uma questão muito séria.
Bom, para nós terminarmos essa reflexão, já longa, o reino dos céus é uma realidade, portanto, presente no nosso meio, concreta, real, e que não impede que o mal exista. Não é porque o reino dos céus está presente que não existe o mal. E que eu, que me considero parte desse reino, não posso jamais querer tirar o mal do meio, destruir esse mal. Eu preciso mostrar com a minha atitude, com a minha vida. Eu quero ser tribo, então eu quero mostrar com a minha atitude, com a minha vida, um exemplo para que aquele que está lá possa vir para esse lado. A atitude de querer tirar o mal, extirpar o mal da sociedade, só nos causou muita dor e tristeza. Inquisição, cruzadas, ódio de religião, guerras de religião e inúmeras barbáries, como o nazismo, quando nós nos achamos melhores do que os outros, quando nós nos julgamos melhores do que os outros, nós cometemos estes desatinos. Mas o reino dos céus, Jesus deixou bem claro. É como aquele homem que saiu a semear e semeou boas sementes. Veio o inimigo, semeou sementes ruins. Mas não é para arrancar fora do tempo. Existe o tempo certo, o tempo da maturação. É preciso esperar. Todo homem, toda mulher tem o seu tempo. Nós não nascemos bons ou maus. Diz a Bíblia que Deus nos fez bom. E eu acredito nisso. E Deus viu que tudo era bom. Então, eu, você, nós somos bons, porque criados por Deus. A bondade da criação. Mas o ser humano, ele é pessoa. E como pessoa, ele possui liberdade, livre-arbítrio. A criação não tem. Os animais não têm livre-arbítrio. As árvores, as plantas não têm livre-arbítrio. Um cachorro não pode escolher entre o bem e o mal. Uma vaca não pode escolher entre o bem e o mal. Em Deuteronômio 30, capítulo 30, Deuteronômio, capítulo 30, versículo 19, diz Deus: Cito hoje o céu e a terra como testemunha contra vós, que vos propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida, para que vivas, tu e os teus descendentes. Deus fez essa Deus fez essa promessa para os animais? Não. Porque os animais não podem escolher. Não há essa possibilidade. Os animais não têm o livre-arbítrio como nós temos. Isso é uma característica nossa do ser humano, é a dignidade do ser humano. Por mais que você ame seu cachorrinho, e eu também gosto muito de animais, mas por mais que você ame seu cachorrinho, seu cachorro não é ser humano. Nunca vai ser ser humano. Não tem a dignidade de um ser humano. Cuidado como você trata o seu cachorro. O ser humano possui livre arbítrio. E é por isso mesmo que ele pode escolher amar ou não os animais. Um cachorro, um gato, não pode escolher ser bom ou mal. Ele é o que é, ele age por instinto, instinto de proteção, instinto de segurança, de sobrevivência. Mas um gato, um cachorro, não pode escolher. Eu não posso jamais dizer que uma rosa é boa, porque perfuma minha casa, ou que uma rosa é má, porque ela tem muitos espinhos e eu acabei machucando meu dedo no espinho da rosa. Não.
A rosa não é má nem boa. Ela foi criada boa. A criação de Deus é boa. Mas moralmente, como atitude, como ação, eu não posso dizer que moralmente a rosa é má ou boa. Assim como um animal, não posso dizer que moralmente um cachorro, um leão é má ou bom. O lobo vai lá caçar o carneirinho. O lobo não está sendo mal porque está comendo carneirinho. É a comida dele, o alimento dele é esse. Ele não é vegetariano, ele é carnívoro. Portanto, não há maldade na sua ação. Por mais que nós tenhamos dó do carneirinho, do sofrimento do carneirinho, eu, enquanto ser humano, posso ver aquilo como maldade, mas o lobo não está vendo. Está vendo como sobrevivência. E, portanto, não há maldade na sua ação. Portanto, o lobo não pode ser mal ou bom. Portanto, o lobo não pode escolher entre bondade e maldade. Entre luz e trevas. Entre realização e não realização. Entre integração e desintegração. Mas nós podemos. Eu, você, sim. Porque nós temos livre-arbítrio. Quando Deus nos criou e nos colocou lá no Jardim do Éden, vamos dizer assim, no paraíso, né? Você, como eu, cristão que lê a Bíblia, Deus criou tudo perfeito. Então Deus criou o homem bom. Como diz Rousseau, Jean-Jacques Rousseau diz que o homem nasce bom e que a sociedade o corrompe. A sociedade o torna mal. Será que é assim? E a liberdade? Um outro filósofo, Thomas Hobbes, diz o contrário. Ele diz que o homem é o lobo do próprio homem. Que se deixar o homem entregue, sem lei, sem regras, que ele acaba com o outro, porque ele é mau por natureza. Eu sou mais da opinião de Ortega. Eu sou eu e as minhas circunstâncias. Portanto, não posso deixar de dizer que a sociedade influencia nas minhas atitudes, que o local onde eu estou, a vivência com outros grupos, que isso não vai influenciar nas minhas escolhas. Vai, com certeza. Muito diferente de uma pessoa que vive lá isolada, numa cidade do interior muito pequena, muito simples, com poucos habitantes, de uma outra que vive numa grande São Paulo. Suas escolhas são determinadas por aquilo. Mas mesmo assim, estando lá ou estando aqui, estando na favela ou estando num bairro de classe alta, eu sou dono de mim, do meu eu, das minhas escolhas. Eu sou livre, livre-arbítrio. E isso é dignidade da pessoa humana. Quando Deus nos criou, Ele nos criou livre, porque Ele não podia nos criar para escolher só o bem. Isso seria contraditório a Ele mesmo. E Deus não pode ser contraditório. Porque se Ele nos colocasse neste mundo e não nos desse a possibilidade de escolher entre o bem e o mal, entre a luz e as trevas, entre a integração e a desintegração, entre a vida e a morte, então nós não seríamos livres, porque nós seríamos determinados a escolher Ele, a escolher o bem, a escolher a vida, mas não. Cito hoje o céu e a terra, diz Deuteronômio, como testemunha contra vós, de que eu propus a vocês a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida. Deus não está nos obrigando, nunca nos obrigou. O reino dos céus não é compulsório, obrigatório. É espontânea liberdade, não compulsória necessidade. O reino dos céus é livre. Deus nos aconselha, Deus nos dá um conselho. Escolhe, pois, a vida. É uma proposta. O reino dos céus é uma proposta. Portanto, precisa ser aceita por você, se aceita por mim. Não é uma imposição. Se fosse imposição, Judas não teria traído Jesus. Se fosse imposição, Pedro não teria negado Jesus. Se fosse imposição, Tomé não teria duvidado. O reino dos céus não é imposição. Dois ladrões, um do lado do outro na cruz. Um não quis, não aceitou o reino. O outro sim. E Jesus disse para ele: hoje mesmo estarás comigo no paraíso.
E veja a diferença. Jesus não disse, hoje mesmo estará comigo no reino dos céus. Não. Hoje mesmo estará comigo no paraíso. Duas realidades. A realidade do reino dos céus, ela é diferente. Ela se faz presente na nossa vida. Jesus disse no começo do Evangelho, o reino dos céus chegou, está no vosso meio. Se eu expulso demônios, se eu faço curas pelo poder do Espírito Santo, pelo poder de Deus, portanto, o reino dos céus está no vosso meio. Jesus disse isso no Evangelho de Mateus. E ele diz, olha, convertei e credes no Evangelho, porque o reino dos céus já está no vosso meio. Então o reino dos céus é aqui, não é o céu lá, o paraíso. Senão Jesus teria dito para o ladrão, hoje mesmo estará no reino dos céus comigo. Não, o reino dos céus é aqui. O paraíso, outra dimensão, outra realidade. É óbvio que não é um patamar a mais aqui. É uma outra dimensão, que talvez o paraíso, o reino do céu, esteja dentro desse paraíso. Quem somos nós para dizer? Acho que ninguém aqui, nem eu, nem você, fomos ao paraíso e voltamos para dizer como é que é. Nem mesmo a igreja sabe dizer como é. Mas nós sabemos que é uma outra realidade. E que Jesus, ao ressuscitar, ressuscitou num corpo glorioso. E aí vem mais uma questão teológica importante. A alma, ela não é imortal, ela é imortalizável. Cabe a nós escolhermos. Deus nos disse, escolhe, pois, a vida. Eu coloco na sua frente, eu cito o céu e a terra como testemunha contra vós, que eu estou te propondo a morte e a vida. Escolhe, pois, a vida. Você vai escolher a morte? Morte da alma? A alma morre, meu filho. A alma não é imortal. A imortalidade da alma é uma ideia grega que adentrou o cristianismo, mas a alma, ela morre. Os primeiros cristãos, assim como os judaizantes, os judeus, o nosso ser, pessoa, tem três unidades: corpo, alma e mente. É espírito. Corpo, alma e espírito, coração. Corpo, alma e espírito. Mas não diz que a alma não morre. A alma morre. Tanto é que Jesus, quando morreu e ressuscitou, ele ressuscita com o corpo. O corpo ressuscita e a alma é que transfigura esse corpo. Então a gente vê que Jesus está lá numa outra realidade, não é um espírito puro, uma alma pura, que aparece para os discípulos. Não, ele fala, olha Tomé, coloca aqui o dedo, veja aqui as feridas, olha as marcas do prego na minha mão. Tem um pão, um pedaço de pão para me comer? Então é diferente. Portanto, a alma, assim como o corpo, morre. E pelo poder da ação de Deus, ressuscita. Isso é ressurreição, diferente de reencarnação. Uma ideia em que a alma já é imortal, portanto ela não morre, só morre o corpo, essa alma depois retorna novamente. Então, para os cristãos, para os judeus, a alma também morre. Ela não é imortal, ela é imortalizável. Deus tem o poder de a tornar imortal, mas é preciso a minha aceitação. O reino dos céus não é obrigatório, não é compulsória a necessidade, é espontânea liberdade. Eu sou livre. Como eu disse agora há pouco, em Deuteronômio, coloco diante de você a vida e a morte. Escolhe, pois, a vida, diz Deus. É um conselho, não é. Você não está obrigado. Você é livre, livre-arbítrio. Assim como o joio e o trigo. Você pode escolher que lado ficar. Você quer ser joio ou você quer ser trigo? Na colheita, no fim dos tempos, os ceifadores, os anjos, vão colher o joio e jogar na fornalha e recolher o trigo no celeiro. Mas antes do tempo, não. A escolha é sua. Você possui livre-arbítrio. Assim como o filho pródigo, que ao sair da casa do pai
escolheu gastar todos os seus bens e depois arrependido escolheu voltar, você também tem essa oportunidade. O Pai continua de braços abertos a te esperar. A escolha é sua, o reino dos céus só acontece na sua vida à medida que você aceita. Isso se chama livre-arbítrio. Deus, ao nos criar, já criou assim. Não nos criou nem bons nem maus, moralmente. A criação é boa. Como eu disse no livro de Gênesis, ao terminar sua criação, Deus diz tudo está bom. Quando Deus criou o homem, também disse, o homem é bom. É criatura boa, porque é criatura de Deus. Mas ao colocar no Jardim do Éden, não deixou que o ser humano tivesse a potencialidade para o mal. Ao contrário, o ser humano já foi criado livre e, portanto, trazia em si a potencialidade para o mal. Senão ele não poderia ter escolhido desobedecer a Deus. Se ele fosse criado sem essa potencialidade, ele jamais teria desobedecido a Deus e comido o fruto do conhecimento do bem e do mal. Portanto, se ele escolheu desobedecer, a Eva escolheu, o Adão também escolheu, portanto, eles tinham essa potencialidade. Potência, para quem não sabe, se nós fizermos uma comparação com o motor do carro, um carro que tem potência significa que ele consegue mover cerca de 15 mil quilos, num espaço de 30 centímetros, em 1 minuto. Então, é essa força que o motor tem para sair, deslocar 30 centímetros em 1 minuto, carregando um peso de 15 mil quilos. Isso é potência, força, portanto. Poder, força. Portanto, o ser humano, pelo seu livre-arbítrio, possui uma força muito grande. Possui essa potência. Potencialidade para o bem, potencialidade para o mal. Mahatma Gandhi dizia que quando um homem, uma mulher, um homem sozinho, atinge essa potencialidade do amor, toda a sua potencialidade para o amor, ele neutraliza centenas de outros que têm a potencialidade para o ódio, para a guerra. O amor é mais forte. A vida é mais forte. Mas você tem que escolher. Você é livre para isso. E o reino dos céus, portanto, é uma proposta. O reino dos céus não é uma imposição. E pertence aos puros e simples de coração, como as crianças. E para terminar, para concluir, nós podemos terminar com a passagem do Evangelho, aonde Jesus nos dá um conselho. Por que você anda preocupado com tanta coisa? Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão dadas por acréscimo. Com esse conselho de Jesus, nós terminamos nossa reflexão. Coloque em primeiro lugar o reino de Deus, o reino dos céus, e tudo mais vos será dado por acréscimo. Fica com Deus e até a próxima.